a força do desejo, não é? E a força do limite, que é o que o meu corpo pede e o que a minha sociedade manda. A forma como eu vou trabalhar essas duas forças vai depender exatamente de duas estruturas mentais, que são a capacidade cognitiva, ou seja, a minha capacidade de aprender essas regras, aprender esses comportamentos, tudo que está ligado à nossa vida, principalmente à nossa vida sexual, e a capacidade dele ou dela de admitir que determinados limites, determinadas restrições, determinados horários para cada coisa, né, seja válido fazer, porque isso vale a pena para a vida dele. E esse é o nosso grande desafio, porque o conteúdo a gente fala e eles até aprendem. Se você perguntar para o seu filho ou sua filha se as pessoas quando fazem sexo precisam usar camisinha, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que todos eles vão dizer sim. E aí ele fala, para que precisa falar de educação sexual com o nosso filho se ele já sabe que precisa usar camisinha? Mas não é bem assim. Ele pode até saber, mas ele pode não identificar isso como uma coisa válida na vida dele. Por exemplo, se ele achar que ele controla tudo, e que ele vai, por exemplo, controlar o momento da ejaculação dele, e na hora que ele for ejacular, ele retira o pênis de dentro da vagina da sua namorada e está tudo resolvido. Ou que não, que a sua namorada ele sabe identificar, que ele percebeu, ou ela percebeu que não precisa usar camisinha, porque, nossa, ele é um menino, sabe, que eu conheço a família, que a gente já se conhece há tanto tempo. Ah, e aliás, ele é tão cheiroso, é tão gostoso. Só que não é bem assim. Ele só vai perceber que não é bem assim se isso tocar na vida dele. Se isso fizer com que ele ou ela perceba que vale a pena sim se prevenir. Que vale a pena sim só ter uma relação sexual quando ele ou ela estiver pronto. Que sim, que vale a pena para a vida deles o que ele aprendeu, ele pôr em prática. Porque não é fácil. E você sabe que deve ter algumas coisas na sua vida que você aprendeu e que você não põe em prática. Você até sabe, teoricamente a gente sabe. E isso faz mal. Mas entre isso fazer mal e eu de fato abrir mão disso, nossa senhora, é bem difícil. Portanto, a mesma coisa vai acontecer com seu filho, com a sua filha, em relação ao seu comportamento sexual e principalmente com relação à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez na adolescência. A educação sexual, a possibilidade dele poder conversar, dele poder entender, dele poder saber, e não só saber, mas perceber que vale a pena ele se prevenir, que vale a pena ele cuidar da sua vida sexual.